Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 19 de dezembro. O Congresso aprovou hoje o texto base do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2024, proposta que estabelece as regras para a elaboração do orçamento do ano que vem. Parlamentares analisam agora os destaques, que são sugestões de alteração no texto. Finalizada esta etapa, o projeto vai para a sanção do presidente Lula. A LDO forma as bases gerais para o orçamento de 2024, que ainda será votado no Congresso, e é no orçamento que os gastos e as metas ficam mais detalhados. E na última semana, antes do recesso, o Congresso ainda faz votações importantes. São prioridades os temas voltados ao orçamento, subvenções e apostas esportivas. Antes do recesso parlamentar, a última semana de trabalho nas casas legislativas deve ser marcada por uma série de votações de destaque na área econômica. Nessa quarta-feira, a programação é analisar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias na sessão do Congresso Nacional. No dia seguinte, deve ser garantida a aprovação do projeto da Lei Orçamentária Anual. Na Câmara, há acordo para votar a regulamentação das apostas esportivas, enquanto no Senado o esforço é pela aprovação da medida provisória das subvenções, que acaba com a renúncia fiscal gerada por conta do ICMS. Ambas as matérias são prioridade do governo para perseguir a meta fiscal de déficit zero para 2024. O projeto da LDO foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento na semana passada. Ela é necessária para a elaboração da Lei Orçamentária, o documento em que é previsto todo o orçamento federal, com receitas, despesas e investimentos para o ano seguinte. O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, afirmou que, se necessário, serão feitas 2 sessões para concluir a análise do orçamento. Em relação aos trabalhos do Senado, Pacheco ressaltou a necessidade de referendar 8 empréstimos a serem tomados por estados e municípios. Na Câmara, os deputados devem analisar também o projeto do novo ensino médio, além de medidas para a economia verde, como o mercado de carbono e o combustível do futuro. O prazo para o pagamento da segunda parcela do 13º salário termina amanhã. Neste ano, cerca de 88 milhões de brasileiros vão ser beneficiados com esse rendimento adicional. O valor do 13º salário é calculado com base no salário de dezembro, com exceção dos empregados que recebem salários variáveis. Mas a segunda parcela vem com os descontos, como o imposto de renda e INSS, o que faz com que ela seja menor do que a primeira parcela. Caso o empregador não efetue o pagamento até a data limite, o trabalhador deve procurar o RH da empresa, as superintendências do trabalho ou as gerências do trabalho ou o Ministério Público do Trabalho para fazer uma reclamação. Neste ano, o governo federal antecipou o pagamento para os aposentados e pensionistas do INSS em maio e junho. Todo trabalhador em regime previsto na CLT, que atuou por 15 dias ou mais durante o ano e que não tenha sido demitido por justa causa, tem direito à gratificação. O valor do 13º salário integral só é pago para quem trabalha pelo menos 1 ano na mesma empresa. Se não, terá direito ao benefício proporcional aos meses trabalhados. Cerca de 87 milhões e 700 mil brasileiros serão beneficiados com rendimento adicional em média de R$ 3.000. A estimativa é do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Um vulcão entrou em erupção perto da capital da Islândia. A região já estava em alerta para uma possível erupção depois de registrar intensa atividade sísmica em novembro. Uma erupção vulcânica começou na noite desta segunda-feira na Islândia, ao sul da capital Reykjavik. A erupção começou poucos quilômetros a nordeste de Grindavik, um porto pesqueiro a 40 quilômetros da capital. A Islândia já estava em alerta para uma possível erupção vulcânica depois de registrar intensa atividade sísmica em novembro. Ocorreram milhares de pequenos tremores no sudeste da península, à medida que o magma se movia sob a crosta terrestre. Os quase 4.000 habitantes de Grindavik foram retirados de casa em 11 de novembro. A Islândia tem 33 vulcões ativos, o maior número da Europa.
A pressão internacional está cada vez mais intensa a favor de um cessar-fogo na faixa de Gaza, mas o país continua bombardeando o território em sua guerra contra o Hamas desde os ataques violentos do dia 7 de outubro. A faixa de Gaza é alvo de novos ataques israelenses enquanto cresce a pressão por um cessar-fogo no território. Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde do Hamas informou que pelo menos 20 pessoas morreram em um bombardeio israelense na cidade de Rafah, perto da fronteira de Gaza com o Egito. Entre os mortos estariam 4 menores de idade e um jornalista. Enquanto dá continuidade à ofensiva, Israel enfrenta uma pressão internacional cada vez mais intensa a favor de um cessar-fogo na faixa de Gaza. O Conselho de Segurança da ONU deve se pronunciar sobre um novo texto que pede o cessar urgente e duradouro das hostilidades no território palestino cercado, após diversos vetos dos Estados Unidos, que prometeram continuar fornecendo armas ao país aliado. Além disso, o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, vai se reunir com os homólogos da França e Itália para pressionar por um cessar-fogo sustentável no conflito. A guerra em Gaza teve início com um violento ataque do Hamas em 7 de outubro, quando o movimento islamista assassinou 1.139 pessoas em Israel, a maioria civis, e sequestrou quase 250, segundo as autoridades do país. O Ministério da Saúde do Hamas, que governa o território palestino, afirma que 19.400 pessoas, a maioria mulheres e menores de idade, morreram na ofensiva de Israel em resposta ao ataque. Após um acordo judicial, o Google deve pagar 700 milhões de dólares a consumidores nos Estados Unidos. A justiça determinou que os consumidores americanos que se sentiram lesados poderão reaver o dinheiro gasto na compra de aplicativos por causa da concorrência desleal imposta pela empresa. Esse valor será destinado a consumidores americanos da loja de aplicativos Android e a governos estaduais. O acordo divulgado pela Justiça determina que a companhia altere políticas de seu aplicativo Google Play para reduzir obstáculos à concorrência de desenvolvedores menores. Isto inclui a possibilidade de que outros aplicativos negociem diretamente com seus usuários. Dezenas de estados americanos uniram forças em uma ação apresentada em julho de 2021 diante de um tribunal federal da Califórnia. Nela, a Google foi acusada de abusar de seu poder e posição de mercado em relação ao acesso aos consumidores de aplicativos de dispositivos móveis com o sistema operacional Android. A ação, apoiada por 37 procuradores, indicou que o Google utilizava táticas desleais de concorrência para desencorajar a distribuição de aplicativos de Android em lojas distintas da Play Store, na qual seu sistema de pagamento cobra comissões pelas transações. Em setembro, um acordo foi anunciado, mas os detalhes não foram revelados. Consumidores elegíveis de todos os Estados Unidos que compraram na Play Store entre 16 de agosto de 2016 e 30 de setembro de 2023 vão receber um mínimo de $2. Férias, festas de fim de ano chegando e muitos se preparam para viajar. Este ano, a emissão de passaportes cresceu ao maior nível desde o período pré-pandemia. Em 2023, foram emitidos quase 140 mil passaportes a mais que no ano passado. O fim das restrições sanitárias para conter o avanço do coronavírus impulsionou a procura por passaportes de viagem no Brasil. Entre janeiro e novembro deste ano, a Polícia Federal emitiu 2.271.000 desses documentos, o maior número desde 2019. No ano passado, foram entregues 2.132.000 passaportes. Em 2023, a gente traz um retrato com um intervalo de 11 meses, o que representa um aumento de 6,5% na quantidade de emissões. Mas o número oficial de todo o ano de 2023, dos 12 meses, será divulgado apenas em janeiro de 2024. O crescimento da confecção de passaportes e a retomada do mercado de viagens internacionais também são confirmados pelo aumento dos gastos de brasileiros no exterior. Entre janeiro e outubro
outubro, foram desembolsados 12 bilhões e 300 milhões de dólares, o equivalente a 60 bilhões de reais, o maior valor de despesas desde 2019. Segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens, os resultados positivos refletem a melhora do setor após um longo período de perdas. 2023 foi avaliado como um ano extremamente promissor e positivo para o turismo. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Uma ótima tarde para você.